Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa de educação permanente da Rádio Nuclear. Meu nome é Matheus Botelho, sou tecnólogo em radiologia, supervisor de proteção radiológica para a prática de medicina nuclear com certificação pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e vou conduzir o treinamento de vocês sobre diversos tópicos relacionados às exigências sanitárias que envolvem a RDC 611. Antes de iniciarmos, é importante falar um pouco da empresa para que vocês conheçam melhor. Então a Rádio Nuclear ela nasceu com um propósito inicial de terceirização de mão de obra. Atualmente oferecemos serviços de controle de qualidade, consultoria e assessoria em radioproteção e nosso time ele é composto por físicos e tecnólogos especialistas tanto na área do radiodiagnóstico quanto de medicina nuclear. Aqui alguns dos membros, este que vos fala, Matheus Botelho, a Samara Pavan, que é física médica, Juliana Castro, também física médica, especialista em diagnóstico por imagem, e o Moisés Coutinho, também físico médico, especialista para a prática de medicina nuclear e também de transporte de material radioativo. A Rádio Nuclear ela foi fundada em 2013 e inicialmente as atividades eram 100% voltadas para a terceirização de mão de obra, de técnicos em radiologia para serviços de radiodiagnóstico e de medicina nuclear. Então a partir de 2019 iniciamos uma ampliação do nosso portfólio de serviços e desde então a Rádio Nuclear ela passou a atuar 100% voltada para assessoria e consultorias em radioproteção. A partir de 2020 nós vimos a necessidade então de adquirir novos equipamentos, alguns simuladores com padrão exigido pelo Colégio Americano de Radiologia, a fim de conseguirmos atender integralmente o que está disposto nas normas sanitárias, principalmente dentro das instruções normativas para cada modalidade. Em 2023, nós fizemos então a expansão do nosso portfólio, mais uma vez, com a aquisição de novos equipamentos e desta vez nos possibilitou avaliar os equipamentos de ultrassonografia integralmente. Então hoje a Rádio Nuclear é uma das poucas empresas do país que dispõe de Phantom de ultrassom para avaliação também do modo Doppler. Algumas vantagens e diferenciais da Rádio Nuclear aqui para nós da região centro-oeste pelo menos é que é uma empresa local. Então nós estamos localizados em Goiânia, todo o estado de Goiás nós atendemos também o estado do Mato Grosso, Tocantins, Minas, os estados próximos e temos alguns clientes mais distantes também. Por se tratar de uma empresa local, o agendamento e liberação dos laudos eles acabam tendo um tempo reduzido, acaba sendo um diferencial. A equipe, então nós oferecemos programas de capacitação para a equipe que opera os equipamentos, de modo a preservar a saúde do trabalhador e do paciente também, bem como aumentar o período de vida útil desses equipamentos, promovendo ajuste de protocolos, dentre outros. A empresa propõe a estar 100% engajada com o cuidado do patrimônio do cliente, visto que equipamentos de diagnóstico por imagem, cada componente para que seja substituído ele vai ter um custo bastante elevado. Então, ajuste de protocolos, manutenções preventivas e cuidados básicos de temperatura e umidade controlados, eles acabam trazendo um prolongamento da vida útil desses equipamentos. Dentre os nossos serviços estão controles de qualidade, supervisão de radioproteção, dosimetria pessoal, consultoria e assessoria em radioproteção, treinamentos, cálculo de blindagem e elaboração e implementação dos programas de proteção radiológica, garantia da qualidade e de educação permanente. Nesse treinamento de hoje, nós iremos abordar alguns tópicos, dentre eles legislação sanitária, vamos falar um pouco de atomística, produção dos raios-x, efeito das radiações no organismo, os limites de dose permitidos tanto para o público quanto para indivíduos ocupacionalmente expostos. Vamos falar sobre proteção radiológica e também os controles de qualidade. Hoje a legislação que trata dos requisitos para funcionamento, comercialização e uso de equipamentos voltados para radiologia diagnóstica e intervencionista é a RDC número 611, publicada em 2022 e que veio para substituir a RDC 330 de 26 de dezembro de 2019. A RDC 330 ela foi publicada depois de muito tempo sem que nós tivéssemos uma atualização da legislação sanitária. Até então, a única referência que existia para os serviços de radiologia era a Portaria 453 de 1998 e a Resolução 1016 de 2006. E
quando foi publicada a RDC 330, estabeleceu-se um prazo para que os serviços pudessem se adequar. Prazo este de 1 ano, que, em virtude da pandemia, que foi declarada em março de 2020, esse prazo ele foi prorrogado por mais 1 ano. Então, os serviços de radiologia, tanto diagnóstica quanto intervencionista, eles tiveram 2 anos para se adequar à nova legislação. O artigo 1º trata dos objetivos dessa RDC. Então, ele estabelece requisitos sanitários para a organização, funcionamento do serviço de radiologia, diagnóstica intervencionista e também para regulamentar o controle de exposições médicas, ocupacionais e do público decorrente do uso de tecnologias radiológicas, seja raio-x, tomografia ou mamografia. Uma mudança muito importante que aconteceu é que até então, modalidades que não emitem radiação ionizante, como ultrassonografia e ressonância magnética, elas acabaram sendo incorporadas a essa nova legislação e com isso houve então a necessidade de se avaliar esses equipamentos também a partir de 2021. O campo de aplicação da RDC, ela se aplica à prestação de serviço em radiologia, fabricação e comercialização de equipamentos e o uso da radiação em atividades de ensino e pesquisa também. Então, não somente as clínicas e hospitais precisaram se adequar ao que está disposto na norma. Os próprios fabricantes, tendo em vista alguns requisitos de desempenho, de fornecimento de informações desses equipamentos, eles se viram obrigados a fazer algumas adequações nos seus sistemas. O que chama bastante atenção, principalmente alguns dispositivos de alerta, como por exemplo, o sinal sonoro quando tem emissão de raio-x nos equipamentos de tomografia computadorizada. Quando foi então em 2022, e houve então a publicação da RDC 611, o que foi feito basicamente foi uma junção da RDC 330 com a RDC 440. A RDC 440 ela tratava especificamente dos limites permitidos para áreas livres e áreas controladas. Dentre os diversos tópicos elencados na resolução, alguns chamam bastante atenção em função da sua importância, que é o Programa de Educação Permanente, o estabelecimento de requisito para a organização e funcionamento desse serviço e o controle de exposições médicas, ocupacionais e do público. Para isso, dentre os requisitos de organização, é necessário que se faça, então, uma designação de alguns membros, com uma definição muito clara das atribuições de cada um, como a nomeação formal do supervisor de proteção radiológica, do responsável técnico e seus respectivos substitutos. Estabelecimento dos prazos para os testes a serem executados nos equipamentos. Com base nesses testes, nós conseguimos atestar que esses equipamentos eles estão adequados de fato para o uso e estabelecer níveis de dose para o público, indivíduos ocupacionalmente expostos e níveis de referência para os procedimentos diagnósticos. Uma figura bastante importante é o supervisor de proteção radiológica, onde o artigo 14º diz o seguinte, que o responsável legal ele deve designar formalmente um profissional legalmente habilitado para assumir a responsabilidade pelas ações relativas à proteção radiológica. Esse profissional, ele precisa ter as suas atribuições descritas de maneira muito clara para que não haja nenhum tipo de confusão a respeito do que de fato é responsabilidade dele. Esse indivíduo, dentro das suas atribuições, ele deve cuidar para que as exposições de pacientes e profissionais elas se dê de maneira mais segura possível. Esse profissional, ele possui autoridade para interromper atividades que forem julgadas inseguras, principalmente dentro daquilo que está estabelecido em norma como nível de restrição de uso de equipamento. Muitas vezes o serviço, ele não dispõe de pessoal para assumir esse tipo de atividade. Logo, a norma já contempla isso, prevendo a possibilidade de que o serviço se assessore de consultores externos, como é o caso da radionuclear, conforme a necessidade e o porte do serviço, para que esta empresa nomeie alguém e essa pessoa da empresa fique responsável, então, por fiscalizar, por verificar, por cuidar de toda a parte que diz respeito à proteção radiológica.
E essa pessoa precisa ter um substituto formalmente designado. Esse substituto, preferencialmente, e isso não é uma coisa que está em norma, ele tem que ser alguém do serviço. Por quê? Se o substituto, se o supervisor de proteção radiológica, de repente tiver algum problema de saúde, precisar se ausentar ou por motivos de férias, enfim, para que se receba ali o fiscal, eu preciso ter uma pessoa que tenha o mínimo de conhecimento necessário para estar, então, prestando todas as informações que são solicitadas e apresentando os documentos que são pedidos nas inspeções. No ato de designação, então, as atribuições desse profissional elas devem estar descritas para que não haja qualquer tipo de conflito, né, a respeito do que de fato é ou não a atribuição dele. Além do supervisor de proteção radiológica, o responsável legal ele também deve designar um profissional legalmente habilitado para assumir a responsabilidade pelos procedimentos radiológicos. No caso, o responsável técnico. Esse responsável técnico ele vai ser um médico radiologista, no caso dos serviços de radiologia diagnóstica, ou então um odontólogo, um dentista com especialização, né, na área de radiologia, que assuma as responsabilidades pelos exames de radiologia odontológica. E esse profissional ele também precisa ter alguém designado como seu substituto, para que, na sua ausência, essa pessoa possa conduzir as ações ali de maneira mais segura possível. E as suas atividades também precisam estar descritas em algum registro de ata, algum outro tipo de documento. No artigo 15º, onde fala do programa de educação permanente, a norma diz que a educação permanente ela tem que ser para toda a equipe que compõe o serviço, não somente os técnicos, tecnólogos, biomédicos, não somente para os operadores de equipamento, mas sim para todos os membros. Todos os treinamentos devem ser aplicados a todos os membros? Não. Porém, aqueles que são de conhecimentos básicos, por exemplo, como biossegurança, vou falar de biossegurança, vamos falar de lavagem das mãos. É um treinamento que tem que ser aplicado a toda a equipe. Agora, um treinamento voltado para proteção radiológica, não faz sentido você ter alguém que não seja do campo ali de atuação dos equipamentos emissores de radiação ionizante. Então, dentro dos tópicos que são exigidos pela norma, nós temos normas, rotinas e protocolos, né, os procedimentos operacionais, os indivíduos devem ser treinados anualmente a respeito desses documentos, segurança do paciente, gerenciamento dos riscos inerentes às tecnologias utilizadas, o programa de garantia da qualidade e também normativas aplicáveis. Lá no artigo 26, a norma trata de que o serviço de radiologia deve garantir que os produtos sujeitos a regime de vigilância sanitária eles sejam utilizados somente para os fins a que se destinam. Então, um raio-x de uso veterinário, ele só pode ser utilizado para veterinário. Ele não pode ser utilizado para fazer raio-x de pessoas, de humanos. A mesma coisa, por exemplo, um equipamento, por exemplo, de hemodinâmica, né? Querer fazer uma imagem do punho, por exemplo, ou da mão, para avaliar a consolidação de alguma fratura, não faz o menor sentido. Então, o equipamento que se destina àquele tipo de exame, ele tem que ser para aquele tipo de exame. O serviço de radiologia, diagnóstico intervencionista também deve estabelecer e implementar padrões de qualidade de imagem e garantir a sua manutenção, assegurando que os equipamentos sejam operados somente dentro das condições de uso estabelecidas por essa resolução, de modo que se garanta que o equipamento ele tem o mínimo de condição necessária de oferecer um diagnóstico preciso para o paciente. Então, para fins de garantia da qualidade e segurança dos sistemas, o serviço de radiologia deve, inicialmente, assim que instalado o equipamento, realizar um teste de aceite. Esse teste de aceite ele vai servir para verificar se os padrões de desempenho desse equipamento eles atendem o que está disposto em norma e também refletem aquilo que consta no manual do fabricante. Logo, uma vez realizado o aceite desse equipamento, periodicamente devem ser realizados os testes de constância, a fim de avaliar se esse equipamento ele está apresentando algum tipo de variação anômala no seu desempenho. E com isso, caso seja constatado,
que seja feita então uma manutenção corretiva dessa máquina. Sempre que for realizado qualquer ajuste ou alteração das condições físicas originais do equipamento, né, o serviço ele precisa realizar os testes correspondentes aos parâmetros modificados. Por exemplo, a radionuclear foi até o serviço, fez o controle de qualidade e atestou que o equipamento, o tubo de raio-x está com rendimento baixo. Uma vez que está com rendimento baixo, precisou trocar o tubo. Por esse motivo, por conta do rendimento baixo, chegou-se a um diagnóstico que o problema era o tubo, tem que trocar o tubo. Uma vez que foi trocado esse tubo, todos os parâmetros que se relacionam com essa troca de tubo, eles precisam ser retestados, de modo que a gente consiga garantir então que esse equipamento, depois que ele passou por essa intervenção, ele está de fato agora apresentando um desempenho satisfatório ao que está previsto na norma. Existe dentro da norma aquilo que nós chamamos de conformidade e não conformidade. Dentro das não conformidades, nós temos aquelas que o equipamento ele atinge o limite de tolerância, extrapola esse limite e com isso é necessário que seja feita a intervenção. A depender do nível que ele atingiu, esse equipamento ele pode continuar sendo utilizado e os gestores do serviço, o supervisor de proteção radiológica, as pessoas responsáveis pelo cuidado do parque tecnológico, elas devem então abrir chamado para que seja corrigido o problema. Acontece que muitas vezes o equipamento ele passa a apresentar um desempenho tão ruim que ele acaba atingindo um nível de restrição de uso. E uma vez que ele atingiu o nível de restrição de uso, como o próprio nome fala, o uso desse equipamento ele está proibido. Esse equipamento ele não pode ser utilizado até que seja feita então a intervenção. Porém, partindo do princípio de que você tem, de repente, numa cidade pequena, somente um equipamento de raio-x funcionando e tem um paciente que está em estado grave, que precisa de uma remoção, então de uma internação, a atividade ela pode ser liberada. A realização do procedimento ela pode ser autorizada mediante um parecer do responsável técnico ou do supervisor de proteção radiológica. Uma vez que constatada essas não conformidades, né, imediatamente deve ser solicitada a manutenção e deve-se registrar algumas metas, né? Olha, constatou o problema, então nós vamos ter um prazo aí de 15 dias para solucionar, né? Dentro desses 15 dias, espera-se que ele esteja solucionado. Bem como delimitar ações para evitar que aquele equipamento volte a apresentar problema. Por exemplo, controle de temperatura e umidade de sala. Às vezes a gente se depara com equipamento que ele começa a apresentar algum tipo de problema que está diretamente relacionado a condições de acondicionamento dele, a sala onde ele permanece. E para que se garanta, né, a qualidade e segurança desses sistemas, o serviço de radiologia, ao realizar os testes de aceitação e constância, ele deve manter esses relatórios arquivados no serviço, seja de forma impressa ou digital, e bem como todas as manutenções que forem realizadas, é necessário que se tenha um relatório de manutenção disso, do que foi feito. Foi trocado peça? Foi feita uma preventiva somente, onde foi feita a lubrificação, ajuste? Tudo isso deve estar escrito nesses relatórios. E esses relatórios, eles precisam ficar arquivados no serviço pelo período de 5 anos. Este é o fim da primeira parte. Nós vamos ficando por aqui, agradeço a presença de todos. Meu muito obrigado.